Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Estamos aqui para mais um encontro de quinta-feira, nossas quintas quânticas. Hoje nós vamos falar de um tema crucial, né, que é a questão do perdão na psicoterapia, né? Será que o perdão tem lugar na psicoterapia? É um tema aí super importante, né? Estamos aguardando aqui o Mário Sérgio, deixa eu ver, ele já entrou aqui, deixa eu mandar aqui o convite para ele. É um terapeuta muito experiente, psicoterapeuta, né, muito experiente. Ah, ele já está chegando aí. Oi, Mário, boa noite, tudo bem? Olá, Oi, tá me ouvindo bem? estou te ouvindo agora bem. Não estava, porque eu esqueci que eu tinha conectado o fone. Ah, tá. Ah, sua voz está ótima também. É, Deixa eu ajeitar um tá, pouquinho isso. aqui. Ajeita aí. Tava falando aqui Pronto. com. Tava começando, né, a falar com o pessoal do nosso tema, né? Falar de você. Mas eu gosto sempre de pedir o convidado para que ele próprio fale um pouquinho, né, do que ele vem fazendo, da formação, o que já trabalha, o que trabalhou, o que você achar importante colocar, né, para abrir a nossa conversa hoje. Porque apesar de você já ter vindo aqui ano passado, entraram muitos seguidores do ano passado para cá, então com certeza tem muita gente que está te conhecendo agora. Então, vou pedir para você se apresentar Bom, de novo. obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu vejo o seu canal crescendo muito, fico muito feliz, porque essa mensagem que você passa é essencial para o mundo de um modo geral, mas especialmente nos dias de hoje. Uhum. Então, essa ponte que você vem fazendo entre ciência e espiritualidade é algo maravilhoso, né? Uma vez que o preconceito, principalmente científico, em relação à dimensão religiosa ou espiritual da vida, Uhum, dificulta muito as coisas. Então, uhum, acho que nós vamos falar hoje sobre isso, né? Espiritualidade no sentido amplo e uhum. fundamentação como você vem fazendo. É, Bom, eu passei por um percurso muito longo, né? E academicamente, na academia, eu fui formado para buscar sempre os protocolos que são os mais aceitos, se não exatamente pela ciência, porque as psicoterapias também têm alguma questão em relação a isso, uhum, podem ser questionadas em relação a isso, né? Essa uhum, dimensão do emocional, do psiquismo, ainda é muito mal compreendida, uhum, infelizmente reduzida à questão do cérebro atualmente, né, em função do avanço da neurociência. uhum, E, bom, então eu passei por todo um percurso de formações em psicodrama, em psicanálise e finalmente em psicologia transpessoal e uma formação que para mim foi assim o que me ajudou a integrar muitos conhecimentos foi a formação em processo de memória profunda. Foi uhum, a forma como Roger Wolger passou a denominar o trabalho dele. No início ele chamava de terapia de regressão integral, mas depois compreendeu que não havia regressão de fato, né? Esse é um assunto que a gente pode conversar. Então, passou-se houve um cuidado em relação às denominações, porque falar em vidas passadas, por exemplo, ainda é algo delicado, né, do ponto de uhum, vista da ciência ou da academia. Né? uhum, Ainda fica como se fosse apenas uma crença, e crença reduzido a algo que não é válido, né? uhum, Embora a própria ciência se fundamente em algumas crenças também. Né? uhum. Mas, enfim,
basicamente é isso. E eu acho que o que me marcou muito foi o trabalho em hospital psiquiátrico. Então, eu trabalho em psiquiatria desde 1976, desde antes de me formar. Uhum. E a busca da compreensão da mente humana, principalmente nos quadros graves, é o que sempre me impulsionou. Então, Uhum. acho que a gente vai tocar essa questão de alguma forma hoje também. Uhum, com certeza. Então, e muito bacana esse trabalho que tem em Curitiba, né? Que foi quando eu te conheci, né? No seu trabalho lá no Hospital Psiquiátrico Espírita, né? Que já é um grande avanço, né? A gente ter um hospital que leve essa visão, né? Da espiritualidade justamente para o caso das questões psiquiátricas, né, que é realmente o tema central, assim, né, dessa questão. É um tema fundamental porque, ah, embora tenha havido um tempo em que a loucura podia fazer parte de uma certa cultura e os chamados loucos participarem de uma sociedade de uma forma relativamente tranquila, assimilados pela sociedade, né? O seu discurso não causava grandes problemas, mas depois, gradativamente, com o isolamento, a partir do medo mesmo que esses estados alterados de consciência geravam, essas Uhum. pessoas passaram a ser isoladas e até violentadas na sua liberdade. É, Depois, os grandes manicômios, né, e os hospitais psiquiátricos que vêm sofrendo grandes transformações, felizmente. E posso dizer que o Hospital Bom Retiro ele foi um dos primeiros hospitais no Brasil que foi assimilando uma onda de mudanças que já aconteciam no mundo, né, na Inglaterra, na França, até na Argentina. Nós fomos implantando esse trabalho no hospital, né, que é a humanização do hospital a partir do conceito de comunidade terapêutica, mas mais especialmente a partir de 91 nós começamos a investigar mais seriamente a hipótese que os espíritas mantinham com muita intensidade, a ponto de construir uma centena de hospitais pelo Brasil, de que as doenças mentais tinham relação com a questão espiritual, né, com a natureza espiritual do ser humano. uhum. E eu mesmo tinha uma certa desconfiança, achava que havia um exagero nessa visão, como se fosse uma visão assim mesmo muito religiosa, muito, enfim, daquilo que você acredita, meio sem análise. Mas nós fomos investigando isso, já são 30 anos nesse trabalho, e isso foi mostrando para mim que é absolutamente impossível compreender a mente humana sem incluir a dimensão espiritual do ser humano. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, É, material, digamos, na dimensão que nós chamamos de material. é, exatamente. Isso é maravilhoso, né? Nos meus cursos de física quântica para o público leigo, sempre teve uma procura grande da parte dos médicos por psiquiatras, né? E eu ficava muito feliz quando chegava algum psiquiatra lá para estudar física quântica, para conhecer esse paradigma, porque a psiquiatria tendia, né, a ser uma área muito fechada, muito mecanicista, né? Mas eles, os próprios médicos, né, eles se sentem frustrados dentro desse paradigma, né, cartesiano. Porque eles viam que os tratamentos não tinham sucesso e eles queriam ajudar os pacientes. E aí foi, né, começa a se abrir, né, maravilhoso. E aí o nosso tema de hoje, né, ele já vai direto nessa questão, nessa parte espiritual, né, que é essa Vai. questão do perdão, né? Até quando eu te propus o tema, né, você falou, né, isso a rigor não está dentro, né, do que a psicoterapia trabalha, né?
Mas acaba surgindo, né? E aí, como você falou, não está dentro, mas é um ponto central. Então, como é que pode? Né? Uhum. Então, a gente realmente tem que rever esse paradigma, né? Que paradigma é esse? Que deixa de fora uma coisa que, na prática, a gente vê que é central, né? Na cura do ser humano. Sim. Eu tive uma experiência que para mim foi muito interessante, porque antes de eu conhecer a meditação, de eu conhecer o budismo, as práticas, né, esse caminho espiritual, eu fiz uma psicoterapia de base analítica por 7 anos. E tive, né, os meus progressos. E depois eu parei, fiquei alguns anos, né, sem nenhuma psicoterapia, nem nenhuma prática. E depois comecei a meditação. E aí, com a meditação, em poucos anos de meditação, eu tinha a sensação de que eu tinha caminhado mais no meu autoconhecimento, nas coisas que eu buscava na psicoterapia. Eu tive a sensação de que com a meditação eu caminhei mais rápido nessa busca, né? Também, claro, né? Tem questões de momento, né? O momento que eu fiz a psicoterapia foi o momento da meditação foi outro. E talvez uma coisa tenha complementado a outra, justamente, né? Como eu já tinha feito esse trabalho psicanalítico, né? A meditação me permitiu, Mas, assim, tirar muitos nós, né? Muitas coisas, assim, que a gente... mas é isso que eu queria, isso que eu gostaria de te perguntar, né? O que que Aham. você entende hoje que a meditação fez, então, que te ampliou essas possibilidades de entendimento? Uhum. Por que a meditação é tão importante? É, então, porque a meditação, hoje eu vejo a meditação, né, como uma prática crucial para qualquer psicoterapia, né? Porque a meditação ela vai abrir o caminho, né? Esse contato com o silêncio, esse contato consigo próprio, né? Ele prepara o terreno, né? De certa forma, ele prepara o terreno e também faz com que o trabalho da psicoterapia floresça, porque é difícil trabalhar com uma mente que não tem foco, que não tem, né, não estabiliza, não se acalma. Então, e a psicoterapia é um trabalho direto com a mente, né? Então fica bem difícil sem com a meditação, nossa, deslancha assim, né? É maravilhoso. Então a meditação leva a uma espécie de ampliação da tua percepção sobre si mesma, né? Sim, com certeza. Você sai, de certa forma, você sai um pouco da identificação com a mente, que Isso. para nós é tão valorizada, né? Nós achamos que só existe isso que nós pensamos É, e nos prendemos nisso, às vezes de forma assim até intransigente, né? é, A gente vê isso não só em pessoas muito fanáticas religiosas ou em pessoas que são até cientistas fanáticos, digamos, aqueles cientistas que não abrem mão também daquilo que eles acreditam para se abrir para outras possibilidades. Acho que sim. essa resistência à própria física quântica, ou pelo menos essas ilações, essa filosofia que tem nascido a partir da física quântica, também encontra resistências. Aham. Então, me parece que o essencial do nosso diálogo tem a ver com isso, com essa desidentificação com a mente ou com a personalidade ou o ego, né? É. Porque se nós ficarmos nesse nível, onde nós vivemos a percepção da realidade de uma forma problemática, nós Uhum. não vamos resolvê-la. É É, muito mais difícil resolvê-la. é verdade. Porque a meditação ela vai te dar, experiencial, né? É uma coisa que a gente tem que experienciar. A gente explica um pouco, mas a meditação é algo para se experienciar, né? Porque a gente vai perceber esses
níveis de consciência que estão além do pensamento, né? Porque normalmente a gente fica ali no nível do pensamento, que na verdade é um nível mais raso, né? E aí, com o silêncio, a gente vai perceber que nós podemos, né, estar numa consciência mais ampla, que vê o pensamento como um pedacinho, uma parte dela, né? Mas não que a gente esteja como a gente fica normalmente durante o dia, completamente identificado com os pensamentos, completamente carregado pelos pensamentos, né? Isso dificulta muito, né? E aí, por isso que a meditação, ela já, de forma direta, ela já vai agir na ansiedade, no estresse, né? Porque é tão reconfortante, né? Hoje, por exemplo, eu costumo meditar de manhã, mas hoje eu acordei, já tinha um compromisso logo cedo, e aí eu tive que sair. Aí, aquele dia, né, com várias atividades. Aí, quando acontece isso, quando vai dando mais 5 horas da tarde, assim, eu já tô desesperada para meditar, porque já era para ter meditado de manhã, né? Já tô arrastando o dia. E aí, eu consegui parar lá pelas 5, fiz um tempo até mais longo, assim, de meditação do que eu costumo. Nossa, mas é uma benção. É uma benção, né? É como trazer a mente de volta para casa mesmo, né? Aquela mente né, que é tão duramente, né, requisitada, né, durante o dia, e pensa e raciocina, e é como assim aquele monte de setas, né? Vá para lá, vá para cá, vá para cima, vá para baixo. E é um hábito realmente sim, que, né, as pessoas deveriam incorporar, porque o benefício é gigantesco, né? E aí, com essa experiência toda, né, surge essa questão do perdão, né, no sentido de, na verdade, de cura, né? Porque essa questão do perdoar já é uma questão, né, um pouco dúbia, né? Porque por um lado, o que é o perdão, né? Eu acho que esse tema ele é é, muito complexo, né? Como que você vê essa questão do perdão? Então, eu até, quando a primeira resposta que eu te dei é que era um tema um pouco ousado, assim, né? E eu ia ter que Uhum, refletir a respeito. E fui buscar, assim, ouvir várias contribuições, né? Porque hoje nós temos acesso a esse mundo imenso, né? uhum, De conhecimento, de palestras, de lives pela internet. E aí tem vários pensadores, filósofos, né? Brilhantes falando a respeito disso, né? Sejam os filósofos como o Pondé, o Cortella, o Karnal, que é historiador, mas também ele é brilhante, mais o próprio padre Fábio de Mello, a Monja Cohen. isso. Então a gente, né, foi ouvir um pouco de tudo que havia a respeito desse tema e, e para mim o que ressaltou essencialmente, bom, ele tem a ver com essa experiência que eu comecei contando, com a experiência de atendimento a pacientes graves, né, que sofrem com Uhum, distúrbios psíquicos graves, buscando compreender a origem desses distúrbios. uhum. E aí eu preciso contextualizar um pouco mais, então, entrando de uma forma leve no tema que é muito delicado, Sim. que é como, de que maneira a nossa natureza espiritual, ou seja, seres em evolução que somos, Uhum, pela minha experiência com essa técnica, esse recurso que é o acesso à memória profunda, para mim é um achado clínico, não é uma crença, é um entendimento de que nós já tivemos várias experiências de encarnação, dá para chamar, como, só para tocar no tema da reencarnação,
Nós tivemos várias experiências, então, de existências em diferentes épocas, lugares, né, em diferentes tempos. E essas experiências todas, elas ficam gravadas no espaço-tempo. É isso que o Jung chamou de inconsciente coletivo, não exatamente, mas a gente pode abusar um pouquinho do conceito, ampliando, Uhum. falando em inconsciente coletivo, e também ou os arquivos acásticos, né, das visões Uhum. esotéricas. De Uhum. qualquer forma, o importante é compreendermos que a nossa memória ela não está presa dentro do cérebro, Uhum. né? Nós não temos uma memória no cérebro, tanto que essa questão da localização da memória é muito difícil, né? Eu lembro que o Di Biase falou É, sobre isso também na live. é. Então, eu comecei a compreender que a memória está gravada no tempo e no lugar onde aconteceu. O que parece uma coisa um tanto ousada, mas isso, na verdade, não é da minha autoria. Isso Uhum. é uma criação citada pelo Di Biase também, que é do David Bohm, e Priba, né? tem a ver com a Calpriba. visão Calpriba, tem a ver Uhum. com a visão holográfica. Então, Isso. nós vivemos num universo holográfico e a nossa mente também é holográfica. Então, nós temos Uhum. um equipamento que acessa a informação que está gravada, possivelmente por um fenômeno de interferência entre a luz e a consciência. Uhum. Então, imagine que tudo que estamos vivendo está sendo salvo automaticamente no Uhum. espaço-tempo. Uhum. E e a memória do que estamos vivendo vai ficar intensamente gravada dependendo das emoções que vivemos. Uhum. Basta você pensar, se nós passamos por uma situação grave de violência, por exemplo, né? Seja um acidente de automóvel ou um assalto, uma situação de violência, por exemplo, Uhum. que nos marca profundamente com sentimentos de medo, de impotência, de raiva. Esses sentimentos e as emoções que vivenciamos são três níveis, né? As sensações no corpo, as emoções e também os pensamentos que nós formulamos nesses momentos limite, nesses momentos graves, né? Uhum. Isso configura um pacote de experiência e o Jung chamou complexo. O Stanislav Grof, um dos fundadores da psicologia transpessoal, ele chamou de coex, que é um condensado de experiência, né? O Uhum. trauma do Freud. Então, nós temos gravado no espaço-tempo experiências muito intensas, que geralmente são marcadas pelo sofrimento. Então, tem muito sofrimento, muita dor, Uhum. e tem alguns ingredientes que são fundamentais, que fazem com que essas memórias permaneçam por muito tempo. Sentimento de culpa. A culpa Uhum. é um tema fundamental para a compreensão do desequilíbrio psíquico, o medo também. E aí nós, quem sabe, possamos compreender um tanto qual é a função do ego, né? Por que o ego é algo que assume essa importância tão grande, que nós nos identificamos tanto com o ego e tentamos preservar tanto isso que é fundamentalmente a nossa autoimagem? Uhum. Porque é uma instância de defesa, uma instância de proteção. Uhum. Então, o ego, ele ao mesmo tempo que tem uma função operativa, digamos, nós vivemos no mundo dessa forma, é a nossa interface com o mundo, com essa realidade que vivemos agora, né, o mundo Uhum. físico, e ele é também, isso é uma visão, já um conceito que veio da psicanálise, é uma função de desconhecimento do inconsciente. Então, é Uhum. como se nós tivéssemos uma estrutura que funciona automaticamente, deixando no passado, tentando esquecer aquilo que nós vivemos, principalmente aquilo que foi sofrimento. Uhum. Né? O estresse pós-traumático, por exemplo, é a experiência de quando nós não conseguimos recalcar uma experiência negativa, ela fica voltando. Aquela imagem difícil, violenta, trágica, fica retornando.
né? E é preciso, às vezes, terapias bastante profundas para conseguir ajudar a pessoa a superar, a descolar daquela experiência que está tão forte na sua mente, né? Por exemplo, ela não Uhum. consegue mais sair de casa, porque pode ser assaltada a qualquer momento, Uhum. né? É o nosso medo de que aquilo que já aconteceu aconteça de novo, ou eu não Uhum. vou dirigir mais o meu carro. Eu estou dando exemplos simples, porque são muito comuns em nossa vida. Mas agora Uhum. imagine assim, pegue, admita como hipótese, pelo menos, de que nós possamos ter vivido já situações mais intensas, como uma guerra, por exemplo, ou podemos ter passado pela experiência do Holocausto, né, dos campos de concentração, ou tantas histórias graves que nos marcam profundamente. Uhum. Nós sabemos que o nosso psiquismo funciona assim, né? Veja, as psicoterapias, de um modo geral, vão considerar as experiências a partir do nascimento. Poucas vezes se considera as experiências a partir da gestação, o que já é muito importante, É. né? As experiências gestacionais já são muito determinantes, muitas vezes. Uhum. Então, imagine que, além dessas experiências que nós vivemos nessa dimensão da consciência, que foi a nossa primeira, digamos, a fase perinatal, depois a fase da infância, da puberdade, adolescência, né? Que é onde as psicoterapias buscam encontrar respostas para o nosso sofrimento. Agora, imagine que, além dessas experiências, nós possamos ter um arquivo imenso de experiências, né, que chamamos inconscientes, porque elas são Uhum. inconscientes, mas Uhum. que possuem esse mecanismo de retorno, que é o retorno do recalcamento, que é o que forma o sintoma. O sintoma é construído pelo retorno daquilo que está esquecido. Uhum. E ele retorna de forma disfarçada. Uhum. Ele retorna de uma forma espontânea em sonhos, pesadelos, né? É uma das portas de entradas principais que a psicanálise utiliza, né? Que é a análise Uhum. dos sonhos, a psicologia analítica junguiana também. Então, imagine que isso que retorna possa retornar, que retorna como uma tentativa de cura, né? Uhum. Porque o que está inconsciente quer se tornar consciente, ele quer ser reconhecido, esse conflito precisa ser curado, esse é um Uhum. impulso natural do nosso movimento psíquico. Imagine quando isso começa a vir à tona, vir na mente das pessoas, e isso não cabe em nosso entendimento, né? Eu Uhum. começo a vivenciar experiências estranhas que não correspondem ao que eu vivi nessa minha Uhum. experiência atual. Uhum. Eu começo a viver imagens muito diferentes, de uma época distante, de um lugar diferente que eu nunca estive. Isso pode ocorrer de forma espontânea, inclusive. A forma como, muitas vezes, essas experiências traumáticas retornam, elas alteram de uma tal forma a nossa mente, da forma como nós a concebemos, que ela leva a uma alteração que geralmente pode ser classificada e diagnosticada como um transtorno mental. Uhum. Na medida em que nós elencamos aqueles sintomas, é assim que, né, os manuais de classificação psiquiátrica procedem, né, Uhum. fazendo uma relação dos sintomas e, a partir disso, classificando e dando nomes, né, as Uhum. alterações de humor, as alterações no pensamento, enfim, isso é toda a psiquiatria, isso tudo não vale a pena entrar agora. Mas vamos ficar apenas com esse mecanismo, que o sintoma é o retorno do que está esquecido. Uhum. Só que isso que está esquecido pode não ser apenas da nossa infância ou até mesmo da vida intrauterina. Ela pode ser de qualquer tempo, Uhum. porque não há tempo cronológico para o inconsciente, É. né? Uhum. O tempo é uma construção nossa, da nossa É. mente, do nosso ego, dessa nossa dimensão. Uhum. E então, quando isso irrompe, quando isso vem à tona de uma forma desorganizada, é o que caracteriza, em geral,
o que nós chamamos de transtornos mentais. Então, existe muito sofrimento, sim, não é para negar o sofrimento, mas isso nos leva a uma ampliação das possibilidades de tratamento. Agora, para não perder de vista o nosso tema, né? Uhum. E por que que permanece tanto tempo? Por que que às vezes, pela minha experiência, eu tenho observado, às vezes são séculos que se passaram a partir de uma experiência trágica. E por que que isso permanece tão intenso? Por que que quando uma pessoa rememora uma experiência dessa, é como se ela estivesse revivendo isso agora? Uhum. Tanto que as experiências de um trabalho de terapia de memória profunda, ou as chamadas terapias regressivas, a pessoa pode reviver isso com uma intensidade enorme, né? Pode ser trazer muito sofrimento, muita dor. A pessoa pode sentir tudo de novo no seu corpo. Ela está se sentindo enforcada, por exemplo, ou ela está se sentindo, ou ela foi decapitada, ou ela explodiu numa guerra. Então, essas experiências a pessoa pode sentir no seu corpo, ela sente nas suas emoções, e isso gerou também uma certa organização dos seus pensamentos, aquilo que ela conseguiu elaborar da experiência naquele tempo que foi vivido. Então, esse conjunto de coisas é o que volta de uma forma muito intensa, só que se nós temos a chave de compreender que isso faz parte da sua realidade, nós só precisamos dar um entendimento a essa experiência, isso é o efeito terapêutico. Bom, só que a maioria dos casos que eu venho acompanhando, nós encontramos a experiência do sofrimento no primeiro momento, né? Então uma pessoa que, digamos, que perdeu a vida, alguém tirou a vida, ela foi assassinada, ou ela foi roubada, ou ela foi enganada, ou ela foi traída. Em geral, como seres humanos, o que que nós sentimos? Nós sentimos raiva, podemos sentir até ódio por aquela pessoa que nos feriu, nos prejudicou, né? Isso é uma coisa muito frequente ainda hoje. Nós vemos isso acontecendo nas relações amorosas, né? Chamadas amorosas, que de amor daí não tem nada, né? Porque são as reações de ódio e vingança que nós encontramos tão frequentemente. Então imagine isso como aquela energia que faz a memória permanecer vibrando. Entende? Enquanto a pessoa está vibrando na culpa, no medo, na raiva, no ódio, no desejo de vingança, ela está presa a isso. E isso pode durar muito tempo. E isso pode marcar muito as experiências, inclusive considerando a hipótese de vivermos outras existências, marcando inclusive as nossas outras existências. Então, quando nós falamos de perdão, esse perdão tão difícil, o que eu consegui compreender que o perdão possível de situações assim tão graves é o perdão que desiste da retaliação. É aquela pessoa que, por alguma razão, até eventualmente por acreditar que pode haver um poder maior, pode haver uma lei maior, ela entrega para essa lei maior, seja a nossa justiça humana, seja uma justiça divina, aquilo que a pessoa acredita, né? Nós podemos entregar a essa justiça e não fazermos justiça com as próprias mãos. Então, nesse sentido, o perdão possível é o perdão, é aquele que decide não retalhar, não se vingar. Isso é libertador. Que coisa E quando nós maravilhosa. temos e quando nós temos o sentimento de culpa e que a gente não consegue também se perdoar, porque da mesma maneira nós somos algozes de nós mesmos, né? Nós temos inscrito em nós, em nossa consciência, as leis do universo, as leis da vida. Então, quando erramos, em geral, nós sabemos que erramos, nós sentimos, nós nos arrependemos, nós temos remorso, atendo frequentemente esse tipo de desespero que o remorso causa também. E aí o trabalho do auto-perdão também muito difícil, porque nós temos que dar um tempinho para falar de como
as culturas, as diferentes culturas humanas, marcadas pelas visões religiosas também de diferentes culturas, fazem uma associação muito forte entre culpa e castigo, entre culpa e sofrimento. Então, nós temos crenças que são terríveis, né? Que, na minha opinião, foram construídas principalmente para dominar, para controlar o ser humano, né? Pela culpa e pelo medo. Então, esse tipo de crença faz com que as pessoas se condenem, às vezes, a um inferno definitivo, não é? E permanece na consciência daquela pessoa que se culpa. Então, nós temos que entender também que, diante da responsabilidade de um erro qualquer que nós tenhamos cometido, que nós reconhecemos, a possibilidade será de nós procurarmos, não uma possibilidade saudável, seria nós não procurarmos o caminho da dor e do sofrimento, mas sim o caminho do amor. E o caminho do amor nos dá a possibilidade da reparação do erro, né? Então, não adianta nada, por exemplo, uma mulher que se culpa terrivelmente porque fez um aborto em algum momento na sua vida, em que era a única saída que ela encontrava, mas diante, digamos, das pressões sociais, culturais, religiosas, ela se condena e pensa até mesmo em tirar a própria vida, que é algo que ainda acontece, né? Infelizmente. E a possibilidade que existe para essa pessoa seria ela trabalhar com a reparação, se ela considera um erro, que ela possa reparar de alguma forma positiva. Porque tirar a própria vida, se condenar a uma prisão perpétua ou a qualquer coisa, não resolverá o problema, não resolverá o problema da culpa. Então, nós temos que avançar muito como sociedade humana, entendendo que o julgamento não vem de fora, ele está em nós mesmos. Nós nos condenamos, às vezes, de uma forma quase definitiva. Com certeza. Então a gente acaba chegando no caminho dos valores espirituais, como sendo o amor, o perdão, a reparação, a solidariedade, a fraternidade. Isso que nós estamos sendo convidados atualmente, né, pela pandemia, a exercitar com muito mais, enfim, intensidade e presença. Com certeza. Você fechou com um tema importante, né? Que é essa dificuldade toda, né, que a gente está passando, né, com essa questão da pandemia. É uma situação que nos coloca uma certa urgência, né, da gente desenvolver esse lado espiritual, né? Que não é o nosso tema hoje, né? Que é a questão da morte, né? Mas isso aí está ligado totalmente a nossa prática espiritual, né? Então, essa questão da morte, principalmente, que é um tabu, né, na nossa cultura, nós agora ficamos numa situação que a gente é obrigado a lidar de frente com isso, né? E as pessoas ficaram muito perdidas, né? Muito perdidas. Olha, esse é um tema extremamente atual, fundamental para o momento que vivemos, porque eu não quero esquecer que a gente fale um pouquinho de algo que nós conversamos antes, que tem a ver com a questão da identificação. Isso, o que eu vou falar agora. Com a personalidade e com o ego. Mas veja, a questão da morte, que eu acho que o budismo tem uma sabedoria imensa, que deveria ser cada vez mais espalhada, que as pessoas estudassem, compreendessem, porque o pouquinho que eu sei, me lembro dos ensinamentos do Lama Padmasambhava, falando, por exemplo, sobre as 4 nobres verdades, né? O sofrimento é inerente à condição humana, mas o sofrimento advém dos nossos apegos, então há possibilidade de superar o sofrimento se nós trabalharmos o desapego, né? Eu fiz um resuminho bem sem vergonha do ensinamento, você depois me corrija melhor. Mas, enfim, digamos que, então, isso é uma sabedoria, né? Em poucas palavras, isso resume uma imensa sabedoria. Porque nós somos tão identificados com a nossa
personalidade, com quem nós somos, com o nosso corpo, que nós vamos todos morrer. Mas simplesmente, para a maioria das pessoas, é como se nada fosse mudar. Porque mesmo deixando o corpo físico, nós continuaremos sendo exatamente quem somos. Nós não seremos automaticamente uma consciência assim, etérea, luminosa, né? Que vai, sei lá, vai fazer parte de um todo universal. Não, nós vamos continuar exatamente quem somos. E se morrermos numa situação aflitiva, como vem acontecendo agora, especialmente com a pandemia, a pessoa que passa por esse processo de morte dessa forma, as mortes violentas, né, de todo tipo, ela fica profundamente identificada, como se fosse um trauma mesmo, é o estresse pós-traumático pós-mortem. Ela continua vivendo como se ela ainda estivesse presa no respirador, presa num hospital, entende? Porque mesmo com a morte, nós permanecemos no mesmo estado de consciência. E isso... Pode falar. Pode falar. Não, é que você me lembrou, dizer... você descreveu, a sua descrição me lembrou, né, que na prática budista existe uma ênfase muito grande, né, dos ensinamentos de como praticar no momento da morte, como se preparar para a morte e técnicas de meditação, de práticas que você pode fazer no momento da morte, né? Então, isso é uma questão mesmo de quebrar o tabu, né? Porque, né, se alguém falar, nossa, mas você vai praticar isso para a hora da morte, parece uma coisa assim negativa, né? Quando, na verdade, é completamente o oposto, né? Exato, Assim, libertador. É como uma viagem, né? Quando a gente... se você vai fazer uma viagem, você não se prepara para a viagem, né? Você não compra um guia, você não lê, você não estuda o lugar que você vai, como que você pode chegar até lá da melhor maneira, né? A morte pode ser encarada como uma viagem também. E por que não se preparar para ela? Por que não estudar? Né? Por que Exatamente. não... É uma travessia, é uma Não, por passagem. que não se Né? preparar para essa passagem, não saber como fazer de maneira harmoniosa, né? Então, Então, atualmente, Eliane, o grande negacionismo que nós vivemos é negar a continuidade da vida, é negar a consciência como o primado da consciência, digamos assim, sobre a matéria, né? Continuarmos acreditando ainda como se fosse no século passado, que a gente, digamos, ainda na física cartesiana, newtoniana, nós acreditamos só no que nós vemos, só no que nós tocamos, né? Nós separamos totalmente a visão espiritual e entregamos isso para as religiões, porque a ciência não pode lidar com essa questão, não podia lidar com essa questão. E essa negação da nossa própria natureza é responsável por muito sofrimento, porque nós nos agarramos a isso que a gente acredita. Entende? As nossas crenças limitadas e limitantes. E isso, eu estou falando sobre isso, eu sei que é uma certa ousadia eu falar sobre isso, não sendo, digamos, um representante religioso, porque eu não sou religioso. Eu sou um profissional que investiga, que estuda. Não posso dizer que eu sou um cientista, porque eu não uso o método da ciência para comprovar essas hipóteses. Mas na clínica eu encontro isso diariamente. Então, eu falo de uma experiência clínica, de uma experiência de quem trabalha há 40 anos com pessoas, né? Ouvindo pessoas e trabalhando as suas experiências cada vez mais de uma forma mais profunda. E essa conclusão de que a nossa mente ela é multidimensional, assim como o universo é multidimensional. Exatamente. Então, se nós continuarmos na pontinha do iceberg apenas, achando que nós somos só aquela ponta do iceberg,
É. nós vamos continuar gerando muito É, sofrimento para nós e para os demais. e dentro desse negacionismo, né, tá o negacionismo da própria morte, que todo mundo sabe que vai morrer, mas vive como se não fosse, né? Exato. Como A dizia gente o Woody nega. Allen, né? Oi? Ele diz, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando ela chegar. Né? Eu sempre E, achei e, a- genial essa fala dele. e aí vem a doutora Ana, puxa, me fugiu o nome dela agora, que faz um trabalho maravilhoso. Depois eu coloco na descrição. Kubler-Ross? Ah, não, Oi? não, não. Elizabeth Kubler. Não, eu pensei que você ia falar da Elizabeth Não, é Kubler-Ross. uma médica de São Paulo, que ela tem um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É o Sim, ela contrário. tem uma palestra no No- TED, no- né? Me Uma fugiu o palestra nome muito dela linda. agora. Depois Isso, eu também não lembro. eu coloco Mas aí, veja, né? a mãe do Lama, Michel, Aham. né? Ela escreveu um livro. Não, a Michel é aquele menino que Sim, foi eu gosto levado de muito São dele. Paulo Aham. Eu gosto muito dele. e Abel Ana César, Cláudia que é a mãe. Arantes, obrigada. Ana Cláudia Arantes. Isso. A Val colocou aqui pra gente. Ana Cláudia Arantes, é isso mesmo. Então, Abel César escreveu um livro precioso, né? Morrer não Uhum. se improvisa. E Ai, que tem a bacana. inspiração budista É, também. é. Porque a Então, morte, aí, gente, ela dá tanto sentido para a vida, né? Isso é uma coisa muito enfatizada, até para a questão do perdão, né? Você vai ficar agarrando as coisas, levando aquilo para quê, né? E o budismo, nesse ponto, ele pode parecer até meio fúnebre, assim, né? Porque a morte é muito enfatizada, né? Toda hora o ensinamento ele tá te lembrando que você vai morrer, né? E na verdade aí é que você vive de verdade, né? Então pensar na isso. morte, aí é que você vai viver de verdade, que você vai experienciar, né? Vai aproveitar essa experiência de estar aqui, Veja, né? mas tem um ensinamento que me parece precioso também, que é você entender o sono como a pequena morte. Sim, 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 Então, antes de dormir, você faz uma revisão, né, sim, na meditação que chama POA, se não me engano, isso. e Boa você pro. vai fazer uma revisão, né, dos seus apegos. Se eu morresse essa noite, o que me prenderia aqui? O É, que manteria a é, minha consciência presa? Eu preciso aham, perdoar alguém? Eu preciso é, pedir perdão para é, alguém? Tem é, alguma pendência que eu preciso resolver? Ou é. seja, é uma preparação diária de Diário. desapego. É, E o que liberta para que você viva o aqui e agora de forma plena. Hoje você dá exatamente. uma grande ênfase a viver o aqui e agora. Isso é totalmente saudável, é totalmente necessário. Viver Uhum. preso no passado é sofrimento, viver ansioso pelo futuro também gera sofrimento. Mas eu devo dizer que essas visões, que às vezes parecem idealistas demais, elas são totalmente verdadeiras. Uhum. Só que na prática nossa, do ser humano, na nossa vivência comum como ser humano, nós estamos presos, sim, a muitos passados. E Uhum. esse passado que muitas vezes insiste em voltar, Então, né? Na forma dos sintomas. e aí Diga. eu vou aproveitar que você tinha me pedido para falar da coisa da desidentificação, né? Aí é bem Isso. nesse ponto, né? Porque nós nos identificamos com as nossas dores, né? Essa foi elas nos faz ser mais nós mesmos, né? Então, A o gente se soltar. abraça. Oi? A gente se abraça com a dor. Se abraça com a dor, ela nos faz existir, né, de forma mais forte. Então, a gente quer se livrar daquilo, né? A gente reclama, mas é como se um lado nosso não quisesse, porque tem um lado nosso que se sente vivo, né? Sentindo aquela dor. E foi uma experiência que eu tive, né, recentemente, uma questão também de uma situação que eu falava, não, eu já perdoei essa pessoa, eu desejo bem para essa pessoa,
E realmente desejo, né? Para mim, assim, já tava perdoado, não tem, né? Mas eu me dei conta que eu ainda não tinha soltado a dor, né? Como assim? Ó, eu já te perdoei, mas o que você fez para mim ainda está aqui me doendo, né? E aí eu Uhum. percebi que e isso estava me gerando, né, pesadelos e questões assim que eu já estava quase indo tratar terapeuticamente, né? E aí eu percebi, né? Porque como eu tenho essa prática do silêncio, né, da meditação e às vezes o silêncio, né? Como você falou, o movimento natural da consciência é buscar a cura, né? Isso. Então, às vezes, só de você meditar, de você entrar no silêncio, repousar e soltar a mente, esse movimento já começa. Você dá espaço para que esse movimento aconteça, né? Então, eu costumo falar, quando a gente entra no silêncio, você não precisa fazer nada, é só abrir o espaço do silêncio. Entra o que tem que entrar, sai o que tem que sair e o corpo se cura e a mente se cura, né? Porque esse software já está instalado, né, na gente, né? Essa Mas busca do. isso porque você é uma praticante, né? Porque você Uhum. já consegue Sim, esse sim, nível. sim, sim, Porque num primeiro momento a gente faz um silêncio e os pensamentos correm como se fossem invadem. ratos querendo É. Não, preencher aquele por isso, vazio que se abriu, né? sim, A mente atrapalha totalmente. sim, por isso que a meditação tem que ter um professor, né? A meditação tem que ter uma pessoa te orientando, né? Tem que dar orientações muito claras, né? Para a gente saber como aproveitar esse silêncio. Senão você pode, inclusive, corre o risco, né? De na meditação você fazer um upgrade na confusão, ao invés de, se você não sabe meditar, não trabalha a mente da maneira correta, né? Por isso eu falo sempre com as pessoas, cuidado, né? Cuidado com quem você vai entregar a sua mente para ser trabalhada, né? Tem que realmente ser alguém muito responsável e que tenha um caminho, né? Assim, que você possa confiar, né? É um ponto muito importante. Mas eu percebo, né, por esse caminho contemplativo, né, por essa prática, que a gente tem essa identificação com a identidade que sofre, né? A gente tem uma identificação e às vezes a gente, né, tem esse sentimento, né, até genuíno de não desejar mal para o outro, de ter a sensação que perdoou o outro, mas na verdade a gente ainda não abriu mão da dor, né? Então solte, né? Solte assim. E eu já me E qual, peguei pensando isso, né? Puxa, mas essa história toda foi tanto sofrimento. Agora eu vou simplesmente soltar isso, não vou é tão querida para mim, né? já, né? Então, essa foi assim, né, no meu movimento pessoal, a minha grande lição, assim, né? E me diga, Recentemente. como é que você entende, então, o papel da desidentificação do ego, né? Porque o que é ferido é o ego, o que a gente Exatamente. sente é o meu orgulho, é a minha autoimagem, é aquilo, né? Que eu tento preservar com tanto cuidado. E por Aham. isso que as ofensas às vezes geram revides, né? No trânsito, alguém xinga você, você tem vontade de ir atrás para É, xingar de novo, para devolver o xingamento. é, Ou seja, se nós entendemos que nós somos apenas isso, a gente se identifica com aquilo, com a é, agressão que recebemos, é, né? é. Eu estou falando dessas pequenas agressões que são mais Sim. facilmente assimiláveis, né, na nossa vida comum. Aham. As mais complexas são essas que eu já citei, essas que podem permanecer por muito tempo, porque Uhum. são acorrentadas pelo sentimento de ódio e o desejo de vingança. E Uhum. nesse sentido que o perdão pode ajudar. Ele não Sim. vai curar a dor imediatamente, mas ele pode pelo menos
permitir que você siga adiante, né? Que É, você não fique preso naquela história, que é. você possa deixar sua vida andar novamente para você poder aprender e trabalhar a dor que ficou. E a dor tem a Isso, ver com isso. todos os Isso, sentimentos. é isso. Talvez seja uma segunda etapa, né, Mário? A É, segunda etapa. uma segunda etapa, né? Porque na prática budista a gente tem uma meditação, né, onde a gente deseja boas coisas para as pessoas que nos magoaram, né? Então é uma Isso. meditação que às vezes a gente não consegue fazer, né, num primeiro momento. E aí a gente faz para a gente mesmo, até que a gente possa pacificar com a gente próprio para poder fazer para essa outra pessoa, né, que nos magoou. Então a gente deseja que ela seja feliz, que ela encontre as causas da felicidade, né, que ela se libere da estrutura kármica dela, porque a gente faz essa desidentificação, né, que a pessoa ela cometeu atos extremamente negativos, mas aquilo não é ela, né? Aquilo é uma estrutura de condicionamento, é uma estrutura kármica que ela tem, Isso. sob a qual ela não tem liberdade, né? Então é um estado, né? Uma posição de mente da pessoa. Mas essa mesma pessoa, daqui a pouco, como a mente é livre, a mente dela pode estar numa outra posição e ela fazer coisas completamente diferentes em outra direção, né? Exatamente. Então É que nós tendemos a congelar essas é, experiências é, e impedimos a mudança, a condição, né, da existência, que é a total impermanência de tudo. é, é, Mas tem um aspecto importante também no que você está falando, que é a gente lembrar, pelo menos foi o que eu fui aprendendo, que eu só paro de julgar o outro quando eu reconheço que eu também sou, como ser humano, eu também erro, é verdade, né? é verdade, Nós todos é verdade, erramos. Então, somente é, quando nós entendemos que nós somos parte, é, né, disso que a é, gente chama é erro, verdade, ou responsabilidade, ou é, culpa, nós vamos conseguir, então, não julgar é, e o perdão, e aí o perdão é. talvez nem caiba mais, porque a Nem gente já não caiba, julga. exatamente, porque quando a gente entende essa desidentificação, não existe o perdão nesse sentido clássico de que tem um que perdoa e o outro que é perdoado, isso já se dissolve, né? Isso. E essa tua Porque fala como se... me remete muito novamente à meditação, porque quando a gente senta em silêncio e observa propriamente, nós vamos identificar na nossa própria mente esses movimentos que eu também vejo na mente do outro. Então, é isso aí que você falou, é ver que é uma mente condicionada aqui e é uma mente condicionada lá. Não tem, Uhum. né? E veja, assim como nós levamos uma vida inteira condicionando a nossa mente de um jeito, é preciso um exercício de academia mesmo. Em vez de ir para a academia É, só cuidar do corpo, é. precisamos fazer essa academia da alma, né? Que é Uhum. o trabalho de desidentificação, é o trabalho de Isso, isso, superação dos apegos, do isso. desapego. Então, o caminho espiritual, que não precisa ser necessariamente associado a nenhuma religião, ele é Exatamente. essencial, né? Que é o caminho Exatamente. de consciência, de nós ampliarmos a consciência de nós mesmos. Então, é o Exatamente. autoconhecimento e é a ampliação da consciência e da percepção É, do nosso do mundo, do universo, é. como Isso algo mesmo. muito maior do que o que a É, gente imagina. é. Eu gosto muito de uma fala, né, dos mestres do budismo, que eles dizem assim: a lucidez não tem dono, né? A sabedoria não tem dono. A lucidez não é budista. A lucidez é do universo. A lucidez é a sabedoria. Elas podem ser encontradas na arte, elas podem ser encontradas num trabalho, das mais variadas formas, né? A gente tem caminhos que a gente pode escolher, mas você não precisa estar
vinculado a nenhuma tradição religiosa, como você falou, né? Eu falo assim, eu falo do budismo, eu gosto, né? Para mim é a minha prática, mas eu ressalto muito isso, né? E não é para ninguém virar budista, assim, a espiritualidade que eu trabalho não é voltada para o budismo, não é nada disso. É lucidez, é sabedoria, é conexão, né? E é um caminho que hoje, por incrível que pareça, a ciência nos leva a ele, né? Também, que é uma coisa maravilhosa. Eu vejo que o cuidado que a gente deve ter com as instituições religiosas é porque, como instituições humanas, elas às vezes subvertem a Claro, essência dos próprios claro, ensinamentos claro, por claro. apego ao poder, né? Com certeza. Eu assisti uma fala do Dalai Lama com Carl Sagan, né? Uhum. Aquele cosmólogo, enfim, Isso. famoso. Que ele falava sobre se a ciência descobrir algo que prove que o budismo está errado, né? É. Que um budista faria? E ele diz tranquilamente, né, que se a ciência provar de fato, por exemplo, que não existe nada além do corpo físico, o Uhum. budista vai ter que aceitar. É. Né, ele admite que a visão, o entendimento budista É. deverá acompanhar o conhecimento que a ciência eventualmente É. comprovar. É. Mas ele também diz que acha muito difícil que a É. ciência consiga É. provar É. isso. Verdade. E é uma pena, porque né, eles ouvem a ciência, mas a ciência não ouve, né? Então a gente tem essa questão da consciência, né? Que se você for no meio acadêmico, isso não é aceito, isso é tido como um mistério. Mas os grandes mestres contemplativos, eles têm todas as respostas ali. Mas quando eles vão falar, né, os cientistas é como se eles tampassem o ouvido e fizessem lá, 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 lá. Eles não querem ouvir, né? É ouvido seletivo mesmo, né? Veja, porque na É, verdade nós só conseguimos compreender aquilo que cabe dentro dos nossos modelos do mentais, nosso paradigma, do exatamente, nosso paradigma, do né? nosso modelo mental. Esse entendimento, para mim, quando eu estudei o Thomas Kuhn, foi libertador, porque aí finalmente eu entendi porque que cada teoria que eu estudava, cada escola, cada Uhum. treinamento que eu fazia na minha carreira profissional, eu percebi assim, nossa, eu tenho que pensar agora desse jeito. Depois de estudar outra coisa, eu tenho que pensar agora desse É, outro jeito, né? é, É como, enfim, as teorias, elas geram realidades também. Na verdade, você vê aquilo que você acredita, né? Você é. crê para ver, então. O Einstein falava isso. O Einstein tinha essa lucidez, né, em relação a. E falando em lucidez, né, eu me lembrei de mais uma fala que é muito, muito interessante do Dalai Lama, que também uma vez um repórter, né, perguntou para ele qual a melhor religião, né? E ele estava convicto de que ele iria fazer um discurso a favor do budismo, né? E ele virou para o repórter e falou assim: a melhor religião é aquela que faz de você um ser humano melhor. Se na religião que você está praticando, você está vencendo as emoções perturbadoras, está conseguindo ser uma pessoa melhor, está tendo mais lucidez e mais harmonia no seu caminhar, então a sua religião é perfeita, seja ela qual for. Exato. Né? É essa ênfase no prático, né? Que não adianta, não é a filosofia, a beleza filosófica né, da tradição. É o resultado prático que ela traz na tua vida. É a transformação que ela te propõe. Né? Exato. E aí mesmo eu uma queria só pessoa material. responder só um minutinho, Mário. Uma Uhum. pergunta aqui da Anne Ferreira, que ela botou assim: como desidentificar da consciência de estar vivo, no momento que a gente estava falando da questão da morte, né? Então seria tomar, né, Mário? Você me complementa, mas eu acredito que seria tomar familiaridade com esse mundo interno, porque esse mundo interno segue.
né? Mas a nossa mente, ela tem esse condicionamento de se projetar para fora e de se identificar com o grosseiro. Então, e talvez isso dê essa, né, essa sensação do estar vivo é estar preso à matéria grosseira, né? Mas é porque a gente vivencia pouco esse aspecto sutil, né? Conforme Exatamente. nós formos, né, meditando, se aprofundando no silêncio, nessa conexão interior, no momento da morte vai ser só uma passagem. É esse contínuo mental que vai seguir, é aonde vai estar a tua. Você já vai estar familiarizado com ele, né? Exato. Você foi bem clara. Mas mesmo assim, isso é alcançado, não é por muita gente que alcança esse nível de consciência, Aham. sabe? Mesmo pessoas que compreendem, que estudam, nós ainda mantemos isso no nível mental, entende? Sim, Eu penso tem que sobre isso, experienciar. Tem que mas eu ainda não experienciar. sei experienciar, Tem entende? que Então isso não praticar. produz uma mudança verdadeira. Não, não, O porque que o muda é a ensinamento prática. o ensinamento é como você receber a medicação. Se você não pratica, é como ir no médico, pegar a medicação, chegar em casa e guardar no armário. Exato. Né? Então, tem que praticar. Porque a transformação ela vai vir da prática, né? Porque vai no nível energético. Então, Eu lembro, desculpa. perdão, Mário, pode falar. Não, eu estou lembrando também de um livro de um médico neurocirurgião americano, Dr. Eben, e ele formado em neurocirurgião, ou seja, neurocientista, para ele só existia o cérebro, né, na experiência dele. Ele não tinha encontrado nunca a evidência de que haveria uma outra coisa além do cérebro. Aliás, Além do Cérebro é o nome, é o título de um dos primeiros livros do Stan Groff. Uhum. Só que ele, num certo momento, ele adoece com uma meningite bacteriana, né? Uma coisa rara, enfim, não conseguiam descobrir o que tinha acontecido para esse homem adoecer tão gravemente. Ele entra em coma, ele fica vários dias em coma. Ele mesmo diz depois, no livro, o cérebro dele sendo comido pelas bactérias. Ele tem certeza que tudo o que ele vivenciou, experienciou durante o período em que ele estava em coma, né, como uma experiência de quase morte, uma IQM, ele Uhum. tem absoluta certeza que não foi produto do cérebro dele. Uhum. E isso fez com que ele, depois então dessa experiência, tenha se tornado espiritualista, né? Ele passa a entender que existe uma consciência que não é produto do cérebro. Que E bacana, essa é né? a grande virada que a gente precisa realizar no É, sentido de entender, de compreender, né? é. E a consciência não é produto do cérebro. A Uhum. máquina não produz consciência, né? Um computador não produz Não, de modo consciência. algum. De modo algum. A Raquel está pedindo aqui se você pode repetir o nome do neurocientista. Ah, pois é. Eu vou ter que dizer para ela depois. Eu vou fotografar o livro e mando para ela. Mas é Dr. Eben. Só não estou lembrando agora o sobrenome dele. Ah, O mas. nome do livro é Uma Prova do Céu, né? Que legal. Acho que o nome não ajuda muito, porque as pessoas vão ler isso e torcem o nariz, né? Mas Aham. o Dr. Raymond Moody, que foi o primeiro a estudar as experiências de quase morte, e tem, sei lá, mais de 30 anos de experiência nessa área, recomendo esse livro como um dos relatos mais preciosos de uma verdadeira experiência de quase morte. Olha Então, que nós legal. estamos ainda esperando essas evidências, né? Que as Uhum. experiências de quase morte nos oferecem, as experiências fora do corpo oferecem. Uhum. Enfim, nós estamos buscando isso ainda, né? Ou a comprovação, a investigação de lembrança espontânea em crianças, a respeito Uhum. de Que terem legal, vivido uma né? outra existência, ou Legal. mesmo
através de relatos de pacientes em estado modificado de consciência, nas terapias de regressão de memória, que tragam dados históricos que possam ser investigados para poder compreender um pouco o que seria essa memória chamada de extracerebral, né? E essa questão também da meditação começar a ser estudada, né, aqui no Ocidente, através de exames de imagem, isso foi uma grande conquista, né, um grande ganho, porque isso mostra nitidamente ali, né, nos exames, em números, em gráficos, né, como que ao você direcionar a tua mente, né, você vê ali um resultado que vem do sutil para o grosseiro, né, porque acreditava-se que sempre tinha que partir do grosseiro, né, o sutil é secundário ao grosseiro, né, como você falou, a questão da consciência ser secundária ao cérebro, né. E esses exames de meditação, esses exames, eles mostram, né, o caminho contrário, que através de um movimento sutil que você faz com a sua mente, você tem alterações ali no exame de imagem, no gráfico, né, no eletrocefalograma. Então, já foi assim, um grande avanço. Mas, Mário, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com você. A nossa conversa flui muito boa, um assunto vai emendando no outro. Puxando o outro. É uma delícia. É uma pena que a live não pode ficar muito extensa, porque muita gente assiste depois e aí se fica uma live muito longa, depois as pessoas não conseguem legal, assistir. eu sei disso. Né? Mas a gente segue, né? Ano passado nós acabamos fazendo 2 lives e esse ano talvez vamos fazer 2 novamente, né? Porque numa live já sai assunto para a próxima, né? Então, para fechar, né? As nossas considerações finais, né? Vou deixar você para falar por último. Eu vou colocar aqui a minha, né? Que é essa questão da urgência da mudança de paradigma, né? Do paradigma quântico, porque hoje nós temos que lidar com pandemia, nós temos que lidar com problema de sustentabilidade, né? Nós temos que lidar com problemas seríssimos, que essa física do século XIX não vai dar conta, né? Essa mente de um paradigma de 2 séculos atrás serviu muito há 2 séculos atrás, quando a vida era muito mais fácil, né? Hoje não dá, gente. Mas não responde mais às questões atuais. Não responde. Não podemos nos dar ao luxo de ficar presos num paradigma retrógrado. Não podemos nos dar esse luxo, né? A gente precisa, é uma necessidade, né? Então, eu estou aí sempre oferecendo, né, meus cursos, minhas explicações, minhas lives, os vídeos gratuitos lá no YouTube, né? Porque esse caminho por dentro da ciência, ele já vai trazendo essa expansão de consciência, essa mudança de olhar, e a espiritualidade brota naturalmente, sem a gente perceber, né? A gente entra pela porta da ciência e quando vê, já está lá na salinha da espiritualidade. Ué, como que eu cheguei aqui? Mas, né, é muito maravilhoso. Então, deixo com você agora as suas considerações. Eu quero, de novo, ressaltar o seu trabalho. Ele é precioso. E dentre as lives que eu pude assistir, né, e você traz muitos profissionais que trabalham com as terapias vibracionais, com as terapias já fundamentadas no paradigma quântico, no paradigma da consciência. Eu queria dizer que talvez uma das mais importantes foram as 2 com o Francisco de Biasi, porque ele fundamenta muito bem o que é um modelo informacional da consciência, né? Aquele modelo holoinformacional da consciência. Crucial, É isso que nós precisamos entender. Como é que o cérebro acessa essas frequências mais sutis,
Uhum. que ainda o nosso equipamento eletrônico, ainda não consegue acessar, embora hajam experiências de transcomunicação, mas que estão engatinhando ainda, né? Que são tentativas de acessar as outras dimensões com equipamento eletrônico. Mas essa característica do cérebro, daquela parte, né, do próprio DNA, que é como se fossem anteninhas que conseguem ele chamou ele deu um nome que eu não estou lembrando que é. Holodendros, não me lembro muito bem. Isso, É exato, isso, né? eu acho que sim. É. Quando ele chega nesse ponto de dizer por onde que é feita a transdução dessas frequências sutis Os para psíquicos. estimulação, Os psíquicos também, que ele os falou. É, psíquicos, isso. Nesse momento a transdução dessa informação para estimulação do cérebro, que aí funciona num sistema binário, esse passo aí é crucial para a compreensão. é, Senão exatamente. sempre vai ficar como alguma coisa meio estratosférica, coisa É, de gente visionária, de é, gente é, fantasiosa. é. Então, Mas que vamos bom. torcer E para que é o isso doutor aí, né, Francisco Mário Sérgio? continue firme. E vamos torcendo aí para a gente fazer uma conversa a três qualquer hora, né? Eu, você e o Tá doutor bom, Francisco aí. Vamos que convidar. ótimo, vamos lá. Vamos Um lá. Muito abraço, muito obrigado. obrigada. Gente, muito obrigada. Desculpa, não deu para responder todas as perguntas. Tiveram várias perguntas, né? Mas fiquem à vontade. Pode, né? O meu Instagram vocês já estão aqui, já sabem qual que é. Do Mário Sérgio, vou colocar também na descrição. Né, Mário? Podem encaminhar perguntas para você, né? Sim, sem dúvida. Então, Claro. e o que não deu tempo da gente responder hoje, manda para a gente que nós vamos ter todo o prazer aí de espalhar esse conhecimento crucial, né? Super importante. Muito obrigado, Mário, te Helena. agradeço demais. Muito obrigada. Agradeço todo mundo que estava aqui, que participou. E até a próxima, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.